Mais uma vez, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Antes da leitura do texto, vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse período de louvor que nós tivemos. Nós louvamos porque reconhecemos a Tua majestade. Reconhecemos que o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Que os nossos louvores tenham se apresentado a Ti como oferta agradável e suave. E que nesse momento, o Teu Espírito não permita que venhamos nos distrair, mas que estejamos atentos à Tua palavra, não apenas para aprendê-la, mas vivê-la. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipenses capítulo 3, continuaremos a nossa série de mensagens. Diz assim, a partir do versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecimento e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Temos passado alguns meses olhando para o livro de Filipenses. Quando Paulo escreveu essa epístola, essa carta para os irmãos em Filipos, ele vivia um contexto muito parecido com o que nós vivemos hoje. Paulo estava em quarentena, vivendo um isolamento social, por livre e espontânea pressão, porque ele estava preso. E o que me chama a atenção é que mesmo Paulo estando preso, tendo aparentes motivos para reclamar, murmurar, ele escreve uma carta para a igreja em Filipos, que é considerada a carta magna da alegria. É o penhor, é uma joia que nos ensina a respeito da alegria. Por isso que nós temos olhado atentamente para o livro de Filipenses e nos perguntado, como que podemos viver essa alegria que vai além de uma circunstância? Como que você pode viver alegria verdadeira, além de máscaras? Quando nós falamos uma alegria sem máscaras, tem a ver com o início da mensagem lá em fevereiro, antes do carnaval. Pessoas que no período do carnaval colocam máscaras para experimentarem momentos de alegria. Nós falamos que há máscaras piores do que essas. São as máscaras que as pessoas usam no decorrer da vida, se passando por quem na verdade não são. E construindo relacionamentos, histórias em cima de uma mentira, uma falsidade, que não corresponde a quem ela de fato é. Mas em Deus, nós podemos ter uma alegria sem precisar usar máscaras. Essas máscaras que muitas vezes ferem o outro e até mesmo deturpa quem nós somos. Tem pessoas que usam máscaras há tanto tempo que já não sabem quem de fato são. E Paulo, vivendo esse contexto, ele fala, há uma alegria em mim que excede a circunstância. E eu quero que essa alegria permaneça em vocês. Eu quero que essa alegria cresça em vocês. Então a minha oração,
A minha expectativa essa noite, através desse texto, é que a alegria do Senhor transborde em você, independente do momento que você esteja passando. E talvez você seja uma das pessoas que tem vivido na chamada linha de frente, um profissional da saúde, ou alguém que está contextualizado em algo que coloca a sua vida em risco diante dessa pandemia. A minha oração é que essa palavra traga em você alegria no Senhor. E tantos outros que acompanham, cada um dentro do seu contexto, mas em especial para você que está vivendo esse contexto mais delicado, tá bom? Quando Paulo escreve o capítulo 3, versículo 1, parece que ele vai finalizar a mensagem. Quanto ao mais, ou seja, as outras coisas, eu falo depois, ou as outras coisas, e vai trazer um resumo. Mas o que nos chama a atenção é que antes dele caminhar para essa finalização, que não vai acontecer agora, ele repete a mesma fala, dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. Eu não fico chateado, constrangido em falar para vocês novamente as mesmas coisas. Porque repetindo as mesmas coisas, eu sei que você vai encontrar segurança. Isso vai penetrar no íntimo do teu coração. Isso vai ficar encucado em você. Por isso que eu estou repetindo: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo: alegrai-vos no Senhor. Então, de início, o que nós já podemos aprender com essa declaração do apóstolo Paulo é que a nossa alegria tem que estar na pessoa do Senhor. A nossa alegria tem que estar em Deus. Isso não significa que nós não possamos desfrutar de alegrias na nossa vida, na dinâmica das circunstâncias, dos acontecimentos, quando são favoráveis e nos alegram. Não existe essa proibição, não existe esse pensamento de tem que viver triste, cabisbaixo, não. Mas o que Paulo está dizendo é que nós podemos experimentar de um contexto onde não haverá razão para termos à nossa volta algum tipo de alegria. Sendo assim, só existe um lugar e uma pessoa em quem viver a alegria é algo constante, contínuo. É no Senhor. Então que nesse tempo a sua alegria não esteja em ter algum tipo de atividade a ser realizada dentro da sua casa para te distrair, para se divertir. Não que isso não seja bom, mas que a tua alegria esteja no Senhor. Porque quer queiramos ou não, a grande maioria se encontra privada, sem poder experimentar do que experimentara antes desse isolamento social. Aproveite desse tempo que você está, como pessoa, como família, vivendo essa privação, para ter o Senhor como a sua alegria. Não apenas nesse momento em que a tristeza, em que o pavor, em que o medo, em que essa ameaça está tão próximo a nós, mas fazer da nossa vida, a nossa trajetória marcada pela alegria no Senhor, nas coisas no alto, em saber que o Senhor é o nosso Salvador, em saber que Ele nos perdoou, em encarnarmos essa verdade, vivemos essa verdade, em conseguir ter um coração alegre, apesar dos pesares. Paulo continua dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Eu vou repetir, eu já falei isso outras vezes, voltarei a falar. Eu não vou ficar desgostado repetindo isso, porque isso é segurança para vocês. Tem coisas que a gente fala como pregador, ou que a gente lê na palavra de Deus, e parece que aquele princípio é repetido, já é conhecido de cor e salteado. E a sensação é que estamos chovendo no molhado, fazendo algo desnecessário. Paulo não achava que era desnecessário repetir esse mandamento, esse estilo de vida de alegria no Senhor. Coisa simples, que quando nós colocamos em prática, faz toda a diferença na nossa vida. Certa feita, um pastor, durante muito tempo, pregou o mesmo sermão.
Não é que ele pregou no mesmo livro igual eu tenho feito, uma pregação expositiva. Pregou o mesmo sermão, os mesmos princípios. E depois da 5ª vez que ele pregou o mesmo sermão, um dos líderes se aproximara dele e disse assim: pastor, você está pregando já faz 4 cultos, a mesma pregação, a mesma história. A igreja está cansada de ouvir a mesma história, a mesma pregação, o mesmo princípio. E aquele pastor falou assim: quando eu observar na nossa comunidade isso acontecendo, eu passo para o próximo. Enquanto eles não entenderem que isso aqui tem que ser vivenciado na nossa comunidade, não vale a pena, não faz sentido falar de outras coisas. Parece que Paulo está batendo nessa tecla. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Eu não vou me cansar de dizer, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Que Deus faça isso se tornar um pensamento repetitivo em você. Nós vivemos algumas tensões, quando temos alguns estresses, quando nós temos alguns pensamentos repetitivos, né? E normalmente esses pensamentos repetitivos são negativos. São pensamentos que ficam batendo na mesma tecla, a gente dorme, acorda, faz determinadas coisas, tenta se distrair, mas determinado pensamento fica se repetindo, repetindo, repetindo. Eu espero que o Espírito Santo faça-se um pensamento repetitivo em você. Alegrai-vos no Senhor. Que sempre que o teu coração se encontrar inquieto, desanimado, que a voz do Espírito Santo te convide, te intime a viver uma alegria no Senhor. Agora Paulo vai falar sobre algumas cautelas que temos que ter, alguns cuidados para que essa alegria não seja sabotada em nós. Versículo 2: cuidado, preste atenção, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Quando Paulo fala, tome cuidado com cães, maus obreiros e os que são da falsa circuncisão, ele está se referindo a algumas pessoas que acreditavam que Jesus não era suficiente. Para ter uma alegria completa, Jesus não bastava. Nesse caso, você tinha que ter algumas práticas externas, algumas práticas religiosas, para poder complementar a obra de Cristo. Não, a obra de Cristo, nota 10. Mas, porém, contudo, todavia, você precisa dar uma mãozinha. Você tem que fazer a sua parte, senão você não experimenta da salvação. Por isso que Paulo, logo no início, no capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: ora, aquele que começou, estou plenamente certo, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele começou e ele vai completar. A obra foi iniciada por Deus e vai ser completada por Deus. Glória a Deus! Não tente entrar nesse processo, não tente ter mérito nesse processo, não tente se vangloriar naquilo que não lhe cabe. Mas a glória e a ação é de Deus. Então ele vai dizer, cuidado, porque tem gente que tenta somar a Cristo outras coisas. Nesse caso, além de práticas religiosas, ele vai citar a falsa circuncisão. Essa falsa circuncisão tem a ver com a mutilação, ou tinha a ver com o corte, que um judeu, ao 8º dia, tinha que experimentar para poder ter um sinal sobre si, da fé dos seus pais e declarar que aquela criança era pertencente ao povo de Deus. Então, o sinal da circuncisão, que nasce na Bíblia, Gênesis capítulo 17, começa a falar sobre a circuncisão, ao 8º dia, toda criança deveria ser levada para ser circuncidada, e aquilo era um sinal de Deus para com os pais e com o povo, e os filhos que vão vindo, é uma declaração, o meu filho pertence a essa realidade. Essa é a ideia da circuncisão feita na carne. Se você fosse um judeu, você experimentaria da circuncisão. Se você fosse um gentil de qualquer outra nacionalidade, se convertendo, você se tornava um prosélito. E passava pela circuncisão. Eles estavam defendendo isso. Tem que circuncidar também até os prosélitos.
Até quem não é um judeu, que nunca passou pelo rito da circuncisão, tem que ser circuncidado. Então Paulo vai dizer assim: acautelai-vos, tome cuidado, não permita que esses agentes sabotadores da alegria no Senhor encontrem lugar em você. Acautelai-vos dos cães. No nosso tempo, os cães, os cachorrinhos, são tratados por muitas pessoas até melhor do que um ser humano. Tem casais que preferem ter um cachorro do que ter uma criança. Não estou dizendo que seja errado ter um cuidado especial com os animais, né? E isso é até demonstração daquilo que a criação aguarda, a manifestação dos filhos de Deus. Um filho de Deus tem que ser cuidadoso com a criação. Mas, fazendo uma crítica construtiva, é tão triste perceber pessoas que se dedicam tanto e gastam tanto com animais, em contrapartida não tem coragem de abençoar um familiar, um amigo, um conhecido, um ser humano, feito à sua imagem e semelhança, com nada. Naquele tempo, meu amigo, cachorro não tinha pet, não. Cachorro era um animal semi-selvagem. Andavam e eram esculachados de qualquer lugar que eles chegavam. Não se tinha esse é meu cachorrinho de estimação. Naquela época, cachorro era uma coisa terrível. Era um xingamento. Então, Paulo, nesse capítulo 3, vai perceber que ele está tão inquieto, ele está tão bravo com esses agentes que podem promover um sabotar da alegria no Senhor, que ele vai usar palavras duras. Depois você vai ver mais um pouquinho sobre isso. De início ele fala sobre cães. Os judeus que chamavam os gentios de cães, saibam que esses que ficam defendendo que você precisa ter algum ritual, que você precisa ter o sinal da circuncisão, que você tem que guardar dias, luas, que você tem que ter um lugar sacralizado, quer seja uma cidade, quer seja o próprio edifício, esse pessoal que começa a acrescentar a Cristo, sendo que o mesmo é pleno o suficiente, são cachorros. Seu cachorro. Isso que Paulo está falando, seu cachorro. Cuidado com esses cachorros. Eles mordem, são ferozes, não são dóceis, não são domesticados. Espante esses cachorros. Eu sei que para você a figura não fica tão chocante, porque de repente você imagina, vem cá, tio. Né? Não. Um cachorro ali era apedrejado, espantado. Então Paulo está dizendo, gente assim, não permita que encontre lugar no seu coração. E nesse caso, eram líderes, mestres, ensinadores, pastores. Olha que denúncia séria. Há pastores, líderes, que acabam cooperando para sabotar da alegria na vida de um cristão. Tem gente que se submete a líderes, a pastores, que estão roubando a alegria do coração de seus seguidores. Você que me vê, que me ouve, se você vive um contexto de espiritualidade, onde o líder, o pastor, ou o padre, ou o guru, seja quem for, tem sido um agente que rouba a tua alegria no Senhor, que te faz viver como um culpado, que te prende a Ele como sendo um instrumento para a tua redenção. Fuja desses cachorros, desses cães. É isso que Paulo está dizendo. Tem pastores, tem líderes que são cães. É forte. É como alguns dizem. Forte, igreja. É forte. As palavras que Paulo vai utilizar são palavras fortes.
Depois ele fala, acautelai-vos dos maus obreiros. É gente que se apresenta como alguém que está cooperando para a construção de algo, é um obreiro. Ele está dizendo, eu irei contribuir para que seja edificado na sua vida aquilo que tem que ser. Eu quero ser um facilitador, eu quero ser um apoiador, eu quero ser um suporte, eu quero ser uma ajuda, um socorro para você. Eu quero ser alguém que vai te ajudar, que vai te auxiliar nessa caminhada, que vai te orientar nessa caminhada. Isso é um obreiro. Um obreiro que Paulo vai escrever a Timóteo. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro, um líder, alguém que se propõe a querer cooperar para um outro, ser edificado, precisa conhecer a palavra da verdade, precisa conhecer a Bíblia, não pode ser um fantasioso, um ilusionista, alguém que faz malabarismo com palavras, mas não prega a simplicidade do Evangelho, da palavra de Deus. Paulo vai dizer, são maus obreiros. Aquilo que eles querem construir, edificar em você, é fruto da maldade, e não tem como parar em pé. Existem obreiros, líderes, pastores, que têm ajudado pessoas a edificarem a sua vida, a construir a sua vida sobre a areia, porque é um mau construtor, é um mau obreiro. Mais cedo ou mais tarde, a ventania, o terremoto, o maremoto, vem para todo mundo. Está aí a pandemia, que é democrática. É verdade. Tem algumas pessoas que pertencem a um grupo maior de risco. Mas ela não escolhe a quem contaminar. Estamos agora vivendo um contexto de isolamento. E aí? Quem você é? O que foi sendo construído, edificado em você? Através daqueles que você constituiu como sendo seus pastores. Está me entendendo? Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Tome cuidado. Tem obreiro ruim, tem pastor ruim. Não é pelo fato de ser chamado de pastor, não é pelo fato de estar à frente de uma igreja, ou ter feito uma faculdade teológica, ou falar alto, orar bonito, com palavras, que até o próprio Deus procura um dicionário para interpretar. Não. Tem gente cuja motivação e intenção é do mal. Cuidado, Paulo está dizendo. Cuidado com aqueles que são da falsa circuncisão. E a pergunta é, qual é a verdadeira circuncisão? Paulo vai responder, versículo 3. Porque nós, que temos Jesus, somos a circuncisão. Nós não temos uma circuncisão, nós somos a circuncisão viva. Não tivemos um mutilamento do nosso corpo, não passamos por uma operação de fimose. No caso, Paulo passou, depois ele vai falar sobre isso. Mas ele está falando para uma igreja que não tinha experimentado do rito da circuncisão, porque não vieram do judaísmo. A maioria dos filipenses são romanos. A cidade de Filipos é uma colônia romana, onde a maioria eram soldados aposentados. Não sabia o que era circuncisão. Aí Paulo fala, não, você é a circuncisão. Mas Paulo, ele está dizendo que a circuncisão tem que cortar o prepúcio, Paulo. Tem que passar pela cirurgia de fimose aqui, Paulo. Não, meu filho, toma cuidado com esse tipo de gente que fica tentando trazer ritos. Você
já é a circuncisão em pessoa. Por quê? Nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós que temos como tutor o Espírito Santo, como diz Paulo em Gálatas. Não, nós não temos a lei como sendo a nossa tutora. Na verdade, a lei serviu de aio. A lei foi apenas um pedagogo. A palavra aio nos originais, no grego, é pedagogo. É aquele que conduz alguém ou a algo. No caso, era o escravo que conduzia a criança em segurança até a escola. A lei servira de aio, de pedagogo, de condutor até Cristo. Nós estamos em Cristo. E agora, quem é o nosso tutor? É o Espírito Santo de Deus. Mediante o quê? E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós adoramos a Deus no Espírito. Somos guiados pelo Espírito Santo. As decisões que tomamos, os caminhos que seguimos, tem a ver com o Espírito Santo que nos guia conforme a sua palavra, para a glória de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E não confiamos na carne. É interessante essa expressão, não confiamos na carne. Carne aqui não é o corpo, não é que eu confio no meu corpo. A ideia de não confiar na carne é não confiar em ritos, em rituais para achar que se eu praticar aqueles rituais, aí sim eu sou salvo, eu sou abençoado. Pelo amor de Deus, acautelai-vos. Talvez você está vivendo um tempo, talvez não, né? Nós estamos vivendo esse tempo de isolamento. E talvez você viva um tempo de ansiedade, de medo. E aí, ainda que seja pela internet, aparecem os maus obreiros, os cães, os que são da falsa circuncisão, e começa a te convencer que você tem que fazer alguns rituais, algumas práticas religiosas, para poder ser abençoado. E daí, meu irmão, tem de tudo. Tem de tudo. É a água que você tem que fazer não sei o quê. Comprar pelo não sei o quê. É o amuleto. É o objeto que você tem que colocar na porta da sua casa. Tem que colocar do lado da TV. Tem que colocar no carro. Não confie nessas coisas, não. Senão você vai desenvolver um paganismo, ser um supersticioso. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo vai falar assim, bem, esse negócio de confiar em rituais, confiar no que se tem, confiar na titularidade. Tem gente que tenta te convencer pela titularidade que possui. Então, peraí, deixa eu mostrar quem eu sou. Deixa eu mostrar as minhas credenciais. Vamos lá. Circuncidado ao 8º dia. Eles estão falando da circuncisão? Eu sou circuncidado, de verdade. 8º dia. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Aqui para você entender, hebreu de hebreus, ele está falando, não há em mim nenhum tipo de sangue diferente do que o sangue israelita. Sou um judeu puro. Há muitos aqui que aprenderam o hebraico por conviver com os hebreus, nas sinagogas, lendo as escrituras, o Antigo Testamento. Eu não. Eu sou hebreu dos hebreus. Fui criado nessa cultura. Tem gente que se vangloria disso aqui, ou olha para isso aqui e enche os olhos. Fica com o zoião. Uau! Circuncidado. Linhagem de Israel. Esses dias uma pessoa falou assim, pastor, eu descobri que eu sou da linhagem de Israel. Peraí. Eu não vou falar nada. Deixa o apóstolo Paulo falar.
Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ou seja, eu aprendi o hebraico desde pequenininho. Eu não sou como muitos aprenderam na sinagoga ou aprenderam na leitura do Torá. Eu fui formado dentro do contexto do mundo hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quando a gente fala fariseu hoje parece um xingamento, né? Porque Jesus critica muitos fariseus, principalmente chamando-os de hipócritas. Mas fariseu naquele tempo é uma classe que surge dentro do judaísmo, no chamado cativeiro babilônico, para poder proteger a palavra de Deus e não permitir que a impureza fizesse parte do estilo de vida do povo, se perdendo da palavra. Então, ser um fariseu não era para qualquer um, não. Fariseu conhecia profundamente a Bíblia. No passar do tempo foi se corrompendo. Mas a classe dos fariseus nasce em um momento necessário para poder preservar a lei e ensinar a lei como ela era. O povo estava se confundindo. Aí Paulo vai dizer, quanto à lei, fariseu, talvez da escola de Shammai, da escola de Hilel. Versículo 6, quanto ao zelo, uma das marcas de um judeu é ser zeloso, perseguidor da igreja. Pode parecer estranho, né? Mas quem era um judeu zeloso, ele se tornava até mesmo um perseguidor daquele que convivia entre eles, dizendo que o Messias já tinha sido manifesto. Nesse caso, Paulo está dizendo assim, eu persegui aqueles que entre nós se diziam conhecedores, conviventes com o Messias. Olha que heresia, que blasfêmia. Eu era perseguidor desses cristãos. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Vamos lá. Como que ele busca finalizar? Mas o que para mim era lucro, presta atenção. Lá no contexto de Israel, você ser circuncidado no 8º dia, linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, fariseu, zeloso da lei, perseguidor da igreja, babá, isso aqui era um lucro. Quem vivia essa realidade ou tinha essa titularidade, era um lucro. O que ele vai falar? Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda. Essas duas palavrinhas, perda, tanto no versículo 7 como no 8, vai aparecer apenas lá no livro de Atos. Quando Paulo está viajando para a Itália, que ele entra no navio, e ele fala que, olha, o negócio vai ser feio, e as pessoas, e ele fala da perda das coisas que se teria, e que até vidas poderiam ser perdidas ali, é exatamente aquela palavra. É a ideia de algo que dentro do navio estava ali como carga preciosa, que iria se perder. Paulo está dizendo, sabe isso que é considerado tão precioso? Então, eu joguei no mar, joguei fora. Por causa do quê? Versículo 8. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Jesus, conhecer Jesus, e essa palavra conhecimento, não é apenas um conhecimento teórico, intelectual, acadêmico, mas é um conhecimento, é a palavra Yadad, que tem a ver com a relação de um homem com uma mulher, que vivem agora tal intimidade, e se tornam os dois uma só carne. Paulo está dizendo, para ser íntimo de Jesus, para ser um só, tudo isso para mim, não tive dificuldade de largar, perder. Olha o que mais ele fala. Por amor do qual perdi todas as coisas. Perdi tudo isso. Mas e aí, Paulo, você perdeu tudo isso? Você fica chorando. Ai, eu não tenho mais o prestígio que eu tinha por ser um fariseu, ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ah, eu era um zeloso, eu tinha tanto privilégio na sociedade judaica, mas por amor a Cristo, eu perdi tudo. Tem gente quando dá testemunho, já viu? Ele começa a falar do passado, o que ele perdeu, o que ele classifica como pecado,
Mas ele fala com uma saudade, ele fala como se ele tivesse, olha rapaz, para ter Jesus eu perdi o que era melhor da vida. Paulo está dizendo, não meu amigo, tudo isso que eu perdi, que as pessoas consideram como lucro, para mim, presta atenção no que ele vai falar. Versículo 8, perdi todas as coisas e considero como refúgio. Agora o negócio ficou forte. Refúgio. A nossa tradução, ela é bem, a palavra é essa mesmo, moralista. Porque tem palavras que o apóstolo Paulo escreveu para chocar. Mas aí, o excesso de pudor dos nossos tradutores, da grande maioria, principalmente o João Ferreira de Almeida, vai colocar aqui refúgio. Sabe o que significa a palavra refúgio? Refúgio. Fezes. Nem de animais. Fezes de um ser humano. Aquilo que você faz na privada e dá descarga. Até por respeito para você, eu não vou falar essas palavras. Mas você sabe o que eu estou dizendo. Quando você vai no banheiro, blá, blá. Paulo está dizendo isso. Sabe esses negócios que o pessoal fica, é lucro, ó meu título, ó minha glória, não sei o quê. Papá. Meu amigo, isso aí para mim eu coloquei no vaso, como se eu tivesse defecado tudo isso. Conhecimento de Cristo, intimidade com Jesus, isso é sublime, não há nada mais a ser acrescentado, porque tudo há nele, como diz em Colossenses, nele reside, corporalmente, todo conhecimento, toda riqueza. Vamos continuar, versículo 9, e ser achado nele. Eu não quero ser achado nessas coisas, ser identificado por essas coisas. Eu quero ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede da lei. Tem gente que tenta o caminho da obediência para poder merecer alguma coisa e ter alguma justiça própria. Paulo fala, não, esse tipo de justiça que procede da lei, eu faço para poder ter? Não. Em mim, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Um cristão de verdade, ele não obedece para poder ter alguma coisa de Deus. Isso é barganha. O discípulo de Jesus não vive pelos seus méritos. Não admite que qualquer aspecto da salvação tenha a ver com meritocracia, com um mérito humano. Quem é de Jesus, vive pela fé, mediante a fé. A fé é um instrumento que me faz apropriar daquilo que Jesus fez. Como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, vós sois salvos pela graça. É a graça que salva, é a graça que concede. Mediante a fé. E até essa fé não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque aqueles que são alcançados por essa graça, são salvos na graça, estão em Cristo, são encontrados em Cristo, eles vão viver as boas obras que Cristo preparou antes de tudo para que ele vivesse. As obras são manifestações, evidências da salvação que ele agora experimentara pela graça de Deus, mediante a fé. Ele é justificado, ele não tenta se justificar. A pior coisa que tem no mundo é você ficar tentando justificar para as pessoas. Você se justificar para Deus. Ó Deus, a partir de agora eu vou ser, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo outro, ou eu faço tal coisa, o Senhor faz tal coisa para mim. Ai, algum cão fez a tua cabeça, algum mau obreiro fez a tua cabeça, algum da falsa circuncisão te envenenou com esse pensamento. E aí você fica aí lutando para tentar convencer Deus a fazer o que você acha que tem que acontecer. Fica tentando
evitar o pecado ou não pecar para ter algum tipo de crédito diante de Deus. A obediência não é para alguma coisa. A obediência é por algo. Esse algo é a graça que nos alcançou, a pessoa de Jesus. É isso que Paulo vai falar. Ser achado nele mediante a fé. Versículo 10. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. Nós cantamos isso hoje. Você acompanhou, você louvou, falando sobre a ressurreição. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou para sempre, exaltado, adorado. É isso que eu quero, o poder da ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Eu não tenho medo de sofrer no Cristo ressurreto. Você tem que ter receio de sofrer em consequência do pecado. Agora, o sofrimento em Cristo é glória a Deus. Conformando-me com Ele na sua morte. Me identificando com a morte de Cristo. Estando morto para o mundo e vivificado pelo poder da ressurreição, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Ó Deus, que esse amado irmão e irmã não seja sequestrado e se torne refém de cães, maus obreiros, ou da falsa circuncisão. Que essa pessoa não seja enganada. Que o teu Espírito Santo ilumine a mente, o coração, o ser, em nome de Jesus, fazendo com que essa pessoa tenha cautela. Uns talvez há um bom tempo já vivem em um contexto tendo como mestres esses que Paulo consideram como danosos, perigosos, selvagens, cães que abocanham, que mordem, que dilaceram, pessoas más, controladoras, mentirosas, que ficam inventando rituais, inventando coisas para poder a pessoa ter a fé vivificada. Liberta essa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Por favor, se você ainda não fez isso, faça. Se inscreva no nosso canal, para que possamos ter mais credibilidade, visibilidade, através dessa ferramenta virtual de divulgação do Evangelho. Curta, se inscreva, compartilhe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E